Vivemos em um mundo que mede o valor por números, metas e resultados. Fomos ensinados a agradecer quando tudo vai bem, quando a fruta já está na mesa e o sol brilha sem nuvens. Mas e se o verdadeiro poder residir em agradecer antes de ver o resultado? E se obrigado não for o fim de uma oração, mas sim o seu primeiro suspiro? Gratidão não é uma cortesia, é uma declaração profunda. É dizer ao universo: eu já confio, eu já sou, eu já recebi. Não é uma resposta emocional ao óbvio, mas uma energia que vibra além do tempo. A gratidão, quando autêntica, transforma seu campo interior em um ímã silencioso que atrai o que ainda não chegou e que, no entanto, já existe em alguma dimensão de possibilidade. Este livro não é uma coleção de frases gentis ou fórmulas vazias. É uma bússola para ajudar você a encontrar o caminho de volta para o norte quando o vento parece ter levado tudo embora. É uma lâmpada acesa no meio da floresta que lembra que mesmo quando tudo parece perdido, você pode escolher o tom da sua alma. Você pode escolher ser grato. E nessa escolha, você semeará novos amanheceres. Ao longo destas páginas, você não encontrará promessas de riqueza imediata ou receitas para a felicidade instantânea. O que você encontrará é algo muito mais valioso. A arte de ser grato mesmo quando o mundo lhe ensina a temer, a duvidar, a correr atrás do que você já tem dentro de si. Você aprenderá que ser grato é o gesto de amor mais rebelde. Que aqueles que são gratos não são ingênuos, mas sábios. Porque entenderam que o que realmente importa não pode ser visto, mas sim sentido. Se você chegou até aqui de coração aberto, então já começou a jornada. Talvez você anseie por concretizar um sonho, curar uma ferida ou simplesmente sentir a beleza de respirar com sentido novamente. Seja qual for a sua intenção, deixe-a repousar suavemente nestas páginas, como alguém entregando uma carta aos ventos. Porque o primeiro passo não é pedir, é agradecer. Obrigada, vida. Capítulo 1. A batida silenciosa do recebimento. Você não é um corpo em busca do divino. Você é uma centelha eterna que escolheu encarnar por um breve momento no tempo. Cada pensamento que emerge da sua mente, cada emoção que pulsa no seu peito, é como uma nota lançada na vasta pauta do universo. E o universo, em sua infinita sabedoria, responde com a mesma melodia, ressoando em perfeito eco. A gratidão não é simplesmente uma emoção delicada que borbulha em momentos de alegria. É uma frequência, uma canção invisível que vibra através de tudo o que você é. É uma mensagem silenciosa que diz à vida: eu já tenho, eu já sou, eu já confio. E a vida, ouvindo essa linguagem tão antiga quanto a própria criação, responde: então aqui está. A maioria dos caminhantes espera a luz chegar antes de agradecer. Eles esperam a colheita antes de oferecer uma prece de gratidão. Mas o verdadeiro alquimista do espírito sabe que a manifestação começa não quando a realidade muda, mas quando a percepção se transforma. Quando alguém sente realização antes que ela chegue, é ali, e somente ali, que o milagre se manifesta, não como uma dádiva de outros, mas como um reflexo da alma já pronta para receber. Isso não é misticismo vazio. A ciência do presente está começando a traduzir o que a alma sempre soube. Estudos da mente humana revelam que a gratidão muda os padrões cerebrais, harmoniza os batimentos cardíacos e reduz o veneno do estresse. Não se trata apenas de pensamento positivo, mas de uma transformação biológica que eleva o ser desde suas bases mais profundas. O Dr. José de los Espacios, como o chamaremos nesta história, afirma que a gratidão é o estado supremo de abertura, porque aqueles que são gratos não estão mais fugindo ou lutando. Não precisam mais se agarrar àquilo que temem perder. Eles abandonaram o medo, abandonaram a espera, tornaram-se um receptáculo sagrado. E receptividade não é passividade, é puro magnetismo. O coração humano, aquele tambor de sangue que canta sob o peito, tem um poder elétrico e magnético muito maior que o do cérebro. Quando está repleto de emoções elevadas, como a gratidão, torna-se um farol de coerência.
Irradia um sinal que transforma não apenas o corpo, mas também o ambiente. O ser humano não persegue mais a vida, caminha em sintonia com sua dança. As escrituras antigas já diziam isso muito antes dos laboratórios. Ao que tem, será dado. Não como um castigo para os que carecem, mas como uma lei sagrada. Ter não é possuir, é um estado de espírito. E a gratidão é a porta de entrada para esse estado. Houve um mestre pensador chamado Nabil, o sonhador, que ensinou que devemos habitar o fim dos nossos sonhos. Não desejar por falta, mas sentir como se já fosse real. E qual é o sentimento mais natural quando uma prece é atendida? Não é euforia ou admiração, é gratidão. É o suspiro silencioso de quem reconhece que tudo já está onde deveria estar. Aqui reside o segredo que muitos esquecem. Não se trata de repetir frases sem alma ou colar imagens em um quadro na esperança de mágica. Muitos lutam para extrair a abundância da escassez. Mas a vida não pode ser enganada. Não se pode pedir chuva com um coração que ainda amaldiçoa a seca. A gratidão corta esse ruído mental. É a chave que suaviza o orgulho e lembra a alma de sua verdade mais profunda. Você já é suficiente. Você já é amado. Você já é sustentado. Nesse estado, seus desejos não o perseguem, nem você os persegue. Eles simplesmente chegam. Eles encontram o caminho até você sem resistência, como rios fluindo para o mar. Agora, feche os olhos por um instante. Respire profundamente no centro do seu peito, onde reside a sua verdadeira voz. E desse lugar, sussurre silenciosamente: obrigado, vida. Não é uma forma de gratidão direcionada a um Deus externo, nem a um destino ilusório. É um reconhecimento íntimo, como alguém que se lembra de já ter vivenciado aquilo que tanto almeja. Visualize o que você deseja como uma lembrança, não como algo que lhe falta. Sinta que você já o tem, que já o vivenciou. Caminhe dentro dessa lembrança imaginária como se fosse a única verdade. Você o vê, você o toca, você o abraça, você sorri. Agora permita que uma onda de gratidão o inunde. Não pense no porquê. Não analise. Apenas sinta. Deixe seu corpo registrar esse estado em suas células, como uma melodia que quer tocar novamente. Porque esse sentimento, esse momento de verdadeira gratidão, essa é a frequência. E quando você está nessa sintonia, não precisa correr atrás da resposta. Você já a trouxe consigo. A esta altura, você já sabe que isto não é apenas um vídeo. Se quiser se aprofundar ainda mais na manifestação, clique no primeiro link da descrição. Capítulo 2. A arte de lembrar o inesperado. Manifestar não é uma espera passiva, nem um apelo lançado aos céus, como alguém que atira uma pedra em um poço sem fundo. Manifestar é lembrar. Lembrar-se de algo que ainda não aconteceu aos olhos, mas que a alma já conhece com uma certeza ancestral. É retornar à morada do futuro e descobrir que o coração já estava lá antes de você. A gratidão é a ponte invisível que conecta o que foi com o que será. Quando você diz obrigado antes do milagre bater à sua porta, você não está fingindo. Você está reconhecendo que o milagre já existe em outra dimensão, em outra vibração. Você não está brincando de esperança, você está se alinhando com o eterno. Você está afirmando com o poder da presença que tudo está em seu devido lugar. Os antigos místicos sabiam disso. Eles não construíam suas orações a partir da carência, mas da realização. Eles sentiam antes de ver. Eles amavam antes de saber. Eles agradeciam antes de ter feito. Não como um ato de fé cega, mas como uma conexão profunda com a corrente sagrada do universo. O universo não fala em palavras, não responde a apelos ansiosos. Fala em energia e ouve em vibração. E quando você emite a frequência da gratidão, a mensagem que você envia não é um pedido, mas uma confirmação. Eu já recebi. Um dos sábios da manifestação, a quem chamaremos de Nabil das estrelas, nos ensinou a viver a partir do fim.
Não como alguém iludido por um desejo, mas como alguém que encarna sua realização. Ele não disse, espero encontrar o amor, mas sim, obrigado pelo amor que já habita em mim. Ele não disse, espero conseguir aquele emprego, mas sim, obrigado pelo trabalho que enriquece minha vida. Viver a partir do fim é mais do que uma estratégia. É uma maneira de ver a vida a partir da alma que já sabe que tudo se realiza. Não é loucura, é criação consciente. Cada emoção que você escolhe sentir é um sinal que você envia ao tecido invisível do universo. E esse tecido, tão preciso quanto a geometria sagrada, não lhe dá o que você quer. Ele lhe devolve o que você é. Se você viver na vibração da escassez, até as bênçãos parecerão vazias. Se você incorporar a abundância antes de vê-la, até o vazio será preenchido com promessas cumpridas. A ciência da alma e a ciência do laboratório, embora venham de caminhos diferentes, começaram a se cruzar. Pesquisas sobre o cérebro revelaram que uma experiência intensamente imaginada ativa as mesmas vias neurais que uma experiência real. O corpo, sábio e profundo, não distingue entre o que é vivenciado e o que é visualizado quando ambos carregam emoções autênticas. Então, quando você se senta em silêncio, fecha os olhos e inspira a alegria daquele sonho que ainda não se manifestou, você não está fantasiando. Você está semeando. Você está ensinando ao seu corpo como será o futuro. Você está treinando suas células para viver em um tempo diferente. Você está, como diz o doutor José de los Espacios, instalando a memória do que ainda não foi, mas já é seu. Quando você acredita nisso com tanta força que para de correr atrás, o verdadeiro milagre acontece. Aquilo que você antes perseguia, agora vem até você. Você não o persegue mais, você o atrai. Não com esforço, mas com presença. E é aqui que a gratidão se revela como uma joia silenciosa. Não apenas porque abre a porta para receber, mas porque é a prova de que você já acredita. Ninguém é grato por algo que não espera receber. Agradecer no presente pelo que parece estar no futuro é um ato de fé tão íntimo que transforma toda a sua vibração. E por que gratidão? Porque é o primeiro batimento cardíaco após o milagre. É o suspiro natural de quem recebeu. Não há alegria verdadeira sem gratidão. Não há amor autêntico sem reconhecimento. Ao praticar a gratidão no passado, você envia um sinal claro. Eu confio. Essa confiança é a moeda do divino. E quando você confia, você para de manipular. Você não precisa mais controlar os resultados. Você só precisa cuidar do seu estado interno. O ritual da alma, ser grato pelo que já é. Todas as manhãs ou todas as noites, pegue um caderno como alguém que segura uma tocha. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato, mas faça-o como se já tivessem acontecido. Mesmo que o mundo diga que não, mesmo que as evidências externas ainda não o demonstrem. Diga, com a verdade de um poeta: obrigada pelo novo lar repleto de luz e silêncio sagrado. Obrigada pela abundância inesperada que chegou como chuva no deserto. Obrigada pela cura que restaurou a dança e o fogo do meu corpo. Escreva devagar. Deixe sua alma sentir cada palavra. Permita que seu sistema nervoso absorva essa emoção como se fosse real, porque ela é. O que você sente com o coração, o universo reconhece como verdadeiro. Isto não é um exercício de escrita, é alquimia. Você está reprogramando seu campo energético, falando com o invisível, lembrando a vida do que ela já é. Lembre-se, você não se torna o que pensa. Você se torna o que sente ser real. Então agora, feche os olhos. Habite a sua versão futura. Aquela que já recebeu a bênção. Aquela que sorri sem medo. Como você anda? Como você respira? Quem você abraça? O que você está devolvendo ao mundo? Deixe a emoção te envolver, mesmo que pareça que você está imaginando. Porque a imaginação não é uma ilusão. É o útero de toda a realidade. É onde o espírito gesta. E no exato momento em que você sentir gratidão, você terá começado a receber. Capítulo 3. Recebendo-o agora.
Se o que aprendemos no capítulo anterior plantou uma semente em seu coração, esta parte da jornada será o momento em que essa semente começará a brotar. Porque o verdadeiro ato de manifestar não é uma espera prolongada, mas uma revelação imediata. A gratidão não espera por provas. Ela as cria. Ela não se alimenta de eventos futuros. Ela se nutre da verdade que vive neste exato momento. Mas e quanto a este momento? Este agora, que muitas vezes parece incompleto, em trânsito, inacabado. Este espaço entre o desejo e sua realização, entre o que você anseia e o que você vê. É aqui que a maioria das pessoas se perde porque se esquece de uma verdade sagrada. Você não recebe o amanhã. Você recebe o agora. Vivemos acreditando que a vida nos concederá suas dádivas quando o calendário marcar o dia certo. Quando tivermos feito o suficiente, nos curado o suficiente ou demonstrado nosso valor. Mas a vida não obedece a relógios humanos. Ela responde ao ritmo do seu coração agora mesmo. E aqui reside um paradoxo luminoso. A energia do querer não é a mesma que a energia do ter. Desejar algo é estar separado dele. Ser grato como se já o tivesse é trazê-lo para o seu campo. Portanto, a gratidão não é apenas uma ponte para o que você deseja. É também a raiz que o ancora ao presente, ao que você já possui, mesmo que não tenha percebido. No capítulo anterior, aprendemos a agradecer como se o sonho já tivesse se tornado realidade. Mas agora, a lição se aprofunda. Você não precisa se apressar em direção ao futuro. Simplesmente mergulhe na plenitude deste agora, porque é no agora que o milagre acontece. A gratidão é um espelho que revela não apenas o que você pediu, mas o que sempre esteve diante de você. O essencial, o não dito, o pequeno e o sagrado. Ela ajuda você a enxergar o invisível, a se livrar da ansiedade e a dissipar a ilusão de que algo está faltando. Não porque te deixa satisfeito, mas porque te desperta. Experimente. Olhe ao seu redor. Respire com presença. Toque com a sua consciência o ar que toca a sua pele, o espaço que o acolhe, o silêncio entre os seus pensamentos. E se este momento já fosse sagrado? E se a bênção não estivesse ali, mas aqui? A mente corre atrás da próxima coisa. O coração sussurra. É isso aí. Você não precisa esperar, porque receber não é uma espera passiva, mas uma postura viva. É uma arte. É criar espaço. É abrir canais. É abrir mão do controle e começar a fluir. A gratidão não o torna digno, ela o torna receptivo. Não porque conquiste favores, mas porque reprograma seu ser para perceber os favores que já chegaram e que você havia ignorado. Não é que as bênçãos não cheguem, é que às vezes estamos tão distraídos, tão apegados ao ainda não, que não os vemos. Estar presente é estar disponível. Muitas pessoas vivem sob um sussurro constante de procrastinação. Serei feliz quando o amor chegar. Vou me sentir seguro quando tiver mais dinheiro. Vou descansar quando conseguir outro emprego. Mas cada vez que você diz ainda não, você afasta um pouco mais o milagre. A vida não lhe dá o que você quer em algum momento. Ela reflete o que você é neste momento. E quando você habita o obrigado agora, a ilusão do ainda não se dissolve. O corpo aprende a sentir hoje o que a mente acredita que chegará amanhã. Assim, o tempo deixa de ser uma linha e se torna um círculo. Você o colapsa com a sua consciência. Vamos relembrar o que aprendemos. O cérebro não distingue entre o que é real e o que é intensamente sentido. Se você respira paz, se sente amor, se experimenta plenitude no presente, sua biologia se adapta a essa realidade, sua energia se alinha. E a partir daí, o invisível se torna inevitável. O presente é a porta. Sempre foi. Os sábios sabiam disso. Os místicos o repetiram com palavras diferentes. Mestre Ejar, o silencioso, falou do poder do agora. As escrituras cantavam: este é o dia que o Criador fez. Nabil das Estrelas disse: sinta o desejo realizado e permaneça nele. Todos apontavam a mesma coisa. O único lugar onde a vida se transforma é este momento.
Então não viva dizendo estou esperando que aconteça. Viva dizendo estou pronto agora, eu sinto agora, eu recebo agora. Porque você nunca está se preparando para receber. Ou você está recebendo agora, ou está atrasando o fluxo. Faça uma pausa. Coloque uma das mãos sobre o coração. Sinta-o subir e descer a cada respiração. Agora pense em 3 pequenas coisas que você normalmente toma como certas. A água limpa que mata a sua sede, a maciez de um cobertor que te cobre à noite, o sussurro do vento pela janela. Ele sussurra ternamente obrigado, não porque sejam extraordinários, mas porque estão aqui. E tudo o que está disponível é sagrado. Para acolher o grande, você precisa primeiro honrar o pequeno. Não como uma estratégia, mas como um caminho verdadeiro. Porque quando você acolhe o agora de braços abertos, o agora lhe acolhe. E a partir daí, tudo flui. Capítulo 4. O reflexo da alma invisível. Quando a gratidão se torna parte da sua natureza e não uma prática ocasional, algo na estrutura da realidade começa a mudar. Não há mais necessidade de forçar, testar ou convencer. Nesse ponto, o universo age não como um juiz, mas como um espelho. Ele não premia nem pune. Ele apenas reflete o que encontra em você. Isso é algo que muitas pessoas não entendem. Elas imaginam que o universo reage a ações, quando na realidade responde a vibrações internas. Sua energia é a linguagem que cria tudo, e essa energia não nasce do que você faz ocasionalmente, mas daquilo em que você acredita todos os dias, mesmo que não diga isso em voz alta. A gratidão, quando vem do coração e não da necessidade, é uma forma de dizer eu confio, sem dizer uma única palavra. E essa confiança silenciosa é ouvida além do tempo, é ouvida pelo invisível. Desde os tempos antigos, os sábios insistem que a realidade externa é uma projeção do mundo interior. Algumas escrituras antigas expressam isso de forma simples. O que se cultiva no coração, isso será colhido em seu caminho. E a partir de tradições místicas, fala-se do princípio que une o visível ao invisível. Assim como é dentro, assim será fora. Aquilo em que você acredita com certeza emocional se torna o seu ambiente. Mas essa certeza não é uma afirmação repetida. É uma emoção sustentada. E a gratidão é uma das emoções mais poderosas e consistentes que você pode sustentar. Não porque seja uma fórmula, mas porque é um modo de ser. Pense nisso. Seria tolice olhar para um espelho com uma cara de bravo e esperar que o reflexo sorrisse de volta. Mas é isso que muitas pessoas fazem na vida. Elas emitem vibrações de dúvida, carência, frustração, e depois se perguntam por que não recebem alegria, abundância ou paz. O espelho não zomba nem mente. Ele apenas devolve o que vê. Portanto, a questão não é o que você quer que o universo lhe dê, mas a imagem que você está projetando dele. Nem toda gratidão é criada da mesma forma. A gratidão que nasce do medo, disfarçada de gratidão apenas porque espera uma recompensa. É como se disséssemos, vou ser grato caso isso me traga o que eu quero. Mas isso não é gratidão. É insegurança disfarçada de fé. A verdadeira gratidão não implora, não é moeda de troca. Não tem urgência. Ela sabe que o que é destinado a você virá, não por pressão, mas por ressonância. Não precisa de provas, apenas de presença. Ela agradece sem esperar. E é justamente essa atitude que move as engrenagens ocultas da realidade. Quando a gratidão é real, seu corpo sabe disso. Você não precisa de ninguém para confirmá-la. Você sente sua respiração se acalmar, seu peito se expandir, e uma suave sensação de certeza se espalhar pela sua pele. Nesse estado, você não precisa mais correr atrás de respostas. Você se torna um sinal que as atrai. Mas há algo ainda mais profundo. A vida não te dá o que você quer. Ela te dá o que você acha que merece. Essa é uma verdade incômoda para muitos, porque não se trata de quantos sonhos você escreve em um caderno, mas de quão profundamente você está disposto a recebê-los. Portanto, vale a pena se perguntar honestamente:
Acredito que mereço que a vida seja boa para mim. Permito-me receber sem me sentir culpado. Aceito que posso parar de lutar e ainda seguir em frente. Se a resposta for sim, você notará que a gratidão flui naturalmente. Você não precisa se forçar. Mas se a resposta for não, a gratidão parecerá forçada ou bloqueada. Não porque o universo esteja lhe negando algo, mas porque uma parte de você ainda não se deu permissão para receber. O espelho, nesses momentos, não está te punindo. Ele está te ensinando. Ele está te mostrando onde você precisa confiar novamente. Cada atraso traz uma mensagem. Cada silêncio é um convite para examinar suas crenças mais profundas. Quando sentir que tudo parou, não se apresse e tente consertar tudo com ações desesperadas. Pare. Volte para si mesmo. Pergunte a si mesmo com o que você está vibrando. Você está agradecendo ou reclamando? Você está confiando ou resistindo? Gratidão é uma forma de reajuste. Você não precisa forçar a vida a se mover. Você só precisa se alinhar com a frequência dela. Quando você faz isso, o espelho reage. Lembre-se do que você aprendeu antes. Seu corpo e sua mente não distinguem entre o que é real e o que é sentido. Quando você sente gratidão como se já tivesse recebido o que deseja, seu eu interior muda. E isso muda seu reflexo. Crie o hábito. Todas as manhãs, antes de olhar para uma tela, vá até o espelho. Mas não para arrumar o cabelo ou conferir a aparência. Olhe para si mesmo em silêncio e diga, com uma voz suave e clara: obrigado por estar aqui. Obrigado por tudo o que você está aprendendo. Eu amo o que estou criando. Você não está falando com a sua imagem. Você está falando com a sua energia, com o seu campo, com o roteiro invisível que você está escrevendo através da sua vibração. O universo não está ouvindo as suas palavras. Ele está respondendo ao que você sente constantemente. E quando essa gratidão nasce da verdade, sem manipulação ou cobranças, então o espelho para de resistir. E a vida, com toda a sua generosidade, devolve a você uma versão de si mesmo que já estava pronta para ser vivida. Capítulo 5. Quebrando o feitiço da carência com gratidão. Na jornada anterior, aprendemos que o universo não se move por palavras, mas por vibrações. Como um espelho invisível, a realidade responde não aos nossos esforços dispersos, mas ao pulso constante da nossa energia. Mas o que acontece quando esse reflexo não mostra luz, mas sombra? Quando a vida parece sempre retornar à mesma imagem de luta, escassez ou imobilidade? É aqui que devemos parar e nos perguntar com o coração aberto: que sussurro inconsciente de inadequação ainda estou enviando ao mundo? Antes que a gratidão possa abrir as portas da abundância, ela precisa primeiro desfazer o sutil nó da carência. Porque carência não é apenas a ausência de dinheiro, nem a falta de coisas. É uma maneira de ver, um vidro embaçado que distorce a beleza do presente. É uma vibração que sussurra ao coração que nada é suficiente, que o mundo é cruel, que a vida é uma luta constante por aquilo que deveria ser natural receber. A armadilha de viver da falta não reside apenas no que não se recebe, mas no que é atraído pela ressonância. Quanto mais se acredita que não se tem, mais evidências aparecem para confirmar essa crença. A vida se torna uma profecia autorrealizável, tecida pelo fio invisível do eu não sou suficiente. Mas existe uma chave, e essa chave é a gratidão. Não um agradecimento educado, nem usado como tática para atrair o que você deseja, mas um agradecimento profundo, consciente, ancorado no presente. Um agradecimento que não tenta mudar o mundo exterior, mas sim o ângulo de onde você o vê. A carência não nasce conosco. Nenhuma criança vem ao mundo sentindo-se indigna de amor ou precisando justificar sua existência. Aprendemos a escassez por meio de punição, comparação, indiferença ou abandono. Aprendemos que devemos nos esforçar para merecer afeição, competir por aprovação ou lutar por segurança. Mas essa história pode ser desaprendida, pode ser reescrita.
E é a gratidão que assume o papel do novo narrador. Começa silenciosamente, agradecendo por aquilo que muitas vezes passa despercebido. O calor do sol em nossa pele, a água fluindo por nossas mãos, a batida constante do nosso coração que nunca nos falhou, mesmo em dias sombrios. Ao ser grato pelo simples, pelo óbvio, pelo pequeno, começamos a nos lembrar de que sempre fomos apoiados, mesmo sem saber. Esse tipo de gratidão não é um ato superficial, é uma intervenção espiritual. Ela interrompe a narrativa da inadequação e a substitui por uma de plenitude. Dissolve a velha narrativa de que tudo tinha que ser conquistado com dor e a substitui por uma melodia mais suave, a do mérito natural. A falta não só diz, eu não tenho, como também murmura, eu não sou o suficiente. É uma voz disfarçada que às vezes se apresenta como inveja. Por que os outros têm e eu não? Ou como impaciência. Por que ainda não chegou? Ambas as emoções são produto da ilusão de ser esquecido pela vida. Mas a vida não esquece, ela apenas espera que nossa frequência esteja pronta para receber o que já está disponível. A inveja pode se transformar em celebração. Ao ver alguém recebendo algo lindo, em vez de fechar o coração, abra a boca e diga: obrigado, universo, por me mostrar o que é possível para mim também. Essa frase, dita com sinceridade, desarma a escassez e transforma o sucesso alheio em uma proclamação pessoal de que tudo é possível. A impaciência, por outro lado, se dissipa com a presença. Sempre que a espera parecer eterna, diga baixinho: obrigado pela sincronicidade que ainda não consigo entender. Com essas palavras, você não está fingindo certeza. Você está caminhando em direção a ela. Quando essas velhas emoções surgirem, não as reprima nem as julgue. Observe-as. Pergunte-se: que parte de mim acredita que ainda falta algo para que eu possa ser feliz? E então diga obrigado. Seja grato pelo que você ainda não consegue ver. Seja grato pelo que você ainda não entende. Seja grato até pela ausência, porque ela também faz parte do plano. Isso não é uma negação da realidade. É uma maneira de redesenhá-la de uma perspectiva diferente. É escolher um filtro diferente. Não um que minta, mas um que revele. Ao ser grato pelo que já existe, mesmo que seja mínimo, você constrói uma ponte entre a falta e a possibilidade. O momento presente, como aprendemos antes, é tudo o que realmente temos. E quando, neste instante, apesar da incerteza, você escolhe ser grato, você abre uma fresta luminosa por onde novas realidades podem entrar. Lembre-se disto. Você não precisa ter tudo planejado para se sentir grato. É a gratidão que começa a organizar sua vida de dentro para fora. Porque a falta pode gritar, mas a gratidão fala mais profundamente. A falta é uma experiência de aprendizado. A gratidão é a nossa natureza. A falta é um feitiço que se alimenta do esquecimento. A gratidão é o encantamento que quebra o feitiço e nos traz de volta para casa. Então repita, não como alguém que espera por um milagre, mas como alguém que sabe que já está lá. Obrigado, universo, já estou sendo apoiado. Capítulo 6. As portas que se abrem silenciosamente. Caminhando com gratidão por mais tempo do que você consegue se lembrar, você começa a perceber que algo mudou. Não no mundo externo, que ainda gira ao ritmo do visível, mas nos corredores invisíveis por onde a energia se move. É aí que o inesperado acontece. Portas que você nunca tocou começam a se abrir. Portais ocultos que estavam lá, esperando que sua alma vibrasse com a nota certa para que ela pudesse se reconhecer neles. A gratidão, quando deixa de ser um ato esporádico e se torna o solo firme sobre o qual você caminha, não é apenas uma prática espiritual, é uma bússola. Ela não o guia com lógica ou mapas, ela o guia com presença. E essa presença o leva a lugares que sua mente não poderia ter planejado, a pessoas que você jamais imaginaria encontrar, a oportunidades que parecem vir de outra dimensão. Não porque você as buscou desesperadamente, mas porque você mesmo se tornou o ímã que as atrai.
Esta etapa do caminho não se trata de repetir rituais ou realizar uma lista de desejos. É a fase da maravilha, de receber sem pedir, de entender que às vezes milagres não precisam ser pedidos, apenas reconhecidos. A maioria das pessoas reduz o universo ao que consegue compreender. Um emprego específico, um parceiro com certas qualidades, dinheiro que vem de uma fonte previsível. E ao fazer isso, encolhem o campo de infinitas possibilidades até que ele se encaixe em uma caixa que o ego pode controlar. Mas a vida, quando vivida com a alma, não se encaixa em moldes. A gratidão, quando livre de expectativas, quebra essa caixa. Quando você diz obrigado sem precisar saber como ou quando, você abre mão do controle e entra no solo sagrado da confiança. Essa confiança é uma linguagem silenciosa que o universo reconhece. Então, as coisas começam a acontecer. Você recebe um não que, com o tempo, passa a entender como o sim mais sábio da sua existência. Você esbarra em alguém em uma rua aleatória, e esse encontro transforma seu curso. Você pega o caminho errado e esse erro acaba sendo a entrada para o lugar exato onde sua alma deveria estar. Isso não é sorte, é ressonância. A vida não responde ao controle, ela responde à abertura. Controle não é o mesmo que clareza. Muitas vezes é apenas medo disfarçado de organização. E quando o medo direciona sua jornada, sua visão se estreita. Você deixa de ver os sinais, os símbolos, as coincidências que estavam à sua procura. A gratidão, por outro lado, amplia seu olhar. Você não precisa saber cada passo do caminho. Você só precisa confiar na inteligência da jornada. E quando você confia, você anda de forma diferente. Sua voz carrega uma cadência diferente. Sua energia diz, sem palavras, estou pronto. E o universo, que ouve, não o que você diz, mas o que você irradia, responde. Às vezes a gratidão se torna uma espécie de senha espiritual. Uma frequência que concede acesso a planos de realidade inacessíveis a estados inferiores de consciência. Quando seu ser está em sintonia com a gratidão, você começa a perceber os pequenos empurrões da alma, números repetidos, intuições inexplicáveis, pausas repentinas que o salvam, palavras que chegam no momento certo. Alguns chamam de intuição, outros chamam de fluxo, mas todos concordam em uma coisa. Tudo começa com a gratidão. Pense nos momentos mais lindos da sua vida. Eles foram planejados nos mínimos detalhes? Ou aconteceram quando você soltou o volante por um instante e seguiu o fluxo? Provavelmente, a beleza surgiu quando você parou de insistir e começou a confiar. Não foi coincidência. Foi consistência. Consistência entre sua mente, seu corpo, seu espírito e sua intenção. Uma pessoa grata irradia harmonia, e essa harmonia não é apenas sentida, é traduzida. Ela diz ao universo: estou em sintonia, estou disponível, surpreenda-me. E o universo, que sempre esteve observando, começa a mover suas peças. Pessoas aparecem, ideias fluem, o tempo se alinha, não porque você o exigiu, mas porque você ressoa com seu ritmo. Se você já se sentiu preso sem saber para onde ir, tente o seguinte. Ao acordar, coloque os 2 pés no chão, inspire profundamente e coloque uma das mãos sobre o coração. Depois, diga em voz alta: obrigado pelas portas que ainda não consigo ver. Obrigado por abrir caminhos onde antes eu só via paredes. Obrigado por tudo que já está vindo em minha direção. Ao dizer essas palavras, você não está invocando magia. Está se lembrando do seu poder. Você está mudando seu foco da limitação para a expansão. Você está dizendo ao espelho da vida: estou disponível. E as portas, aquelas que não têm fechadura ou dobradiça, mas vibram, começam a se abrir silenciosamente. Porque quando você para de precisar controlar cada curva, o caminho se torna claro. E quando você caminha com a gratidão como farol, não precisa empurrar nenhuma porta. Elas se abrem sozinhas quando sentem sua chegada. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que,
Se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. Capítulo 7. O amanhecer que sussurra gratidão. Há algo sagrado no momento em que você abre os olhos pela primeira vez no dia. Não é simplesmente o começo de mais um dia. É um limiar invisível entre o que você era e o que está prestes a se tornar. É um portal que se abre quando você ainda tem o sopro do sono nos lábios, quando o mundo ainda não falou, e você, por um breve momento, é completamente você. A gratidão naquele momento não é uma prática, é um feitiço. Você não precisa de grandes cerimônias ou palavras ensaiadas. Tudo o que é preciso é uma respiração consciente, uma mão no peito e o reconhecimento silencioso de que simplesmente acordar é um milagre. O amanhecer não traz apenas luz, ele traz direção, porque nos primeiros momentos do dia, quando sua mente ainda não foi invadida por demandas externas ou pelas miragens do dever, sua alma está aberta como uma flor noturna à beira do orvalho. Nesse intervalo, a energia que você escolhe sentir se torna a linguagem que o universo ouve com mais clareza. Muitas pessoas transmitem sua vibração ao mundo antes mesmo de tocarem o chão. Elas abrem seus dispositivos e deixam que manchetes, mensagens e telas determinem seu estado interior. E, sem perceber, estão entregando o leme do navio às ondas lá fora. Mas você pode escolher de forma diferente. Você pode assumir o controle antes que o dia fale com você. Você pode decidir que, diante de qualquer circunstância, seu estado de ser será de gratidão. Não como uma máscara para esconder feridas, mas como um farol que ilumina seu caminho de dentro para fora. Há algo misterioso que acontece quando você se banha em gratidão assim que acorda. Os antigos sábios sabiam disso. Os alquimistas da alma também. Porque naquela primeira hora da manhã, quando sua consciência flutua entre o mundo dos sonhos e a vigília, a alma está receptiva e a vida está atenta. É lá que suas intenções não são apenas pensamentos, mas sementes que caem em solo fértil. Se você escolher semear gratidão nesse jardim silencioso, estará nutrindo a terra com certeza, paz e abertura. E o que florescerá não será apenas um bom dia, mas uma nova realidade, uma harmonia diferente com tudo o que existe. Imagine então começar com estes 3 atos simples. Primeiro, acorde com uma pausa. Antes que seus pensamentos corram para o futuro, sente-se por alguns segundos em silêncio. Sinta a pulsação sob suas costelas. Você não a deu, você não a pediu, e ainda assim ela está lá. Seu coração sustentando você incansavelmente. Em seguida, expresse sua gratidão em voz baixa. Diga a si mesmo: obrigado por esta respiração que me encontra. Obrigado por este corpo que me sustenta. Obrigado por este momento que me é concedido. Então, fale do futuro que você já acredita ser real. Obrigada pela clareza que me veio hoje. Obrigada pelo encontro inesperado que trouxe luz. Obrigada pelo amor que foi expresso das maneiras mais simples. Por fim, permaneça em silêncio por mais alguns instantes. Não para fazer nada, mas para permitir que seu corpo registre a frequência que você escolheu. Você não precisa fazer muita coisa. Este ato, que pode levar menos de 5 minutos, tem o poder de reorganizar todo o seu dia. E mesmo com o passar do dia e os desafios chegando, urgência, pressa, caos disfarçado de rotina, você sempre pode retornar. Esse é o verdadeiro milagre. Poder retornar, repetidas vezes, àquele estado de gratidão que escolheu ao acordar. Porque a magia não mora no grandioso, ela mora no cotidiano. Ela mora em como você respira ao sair da cama, em como você pensa antes de olhar para o relógio, em como você escolhe ser grato, mesmo quando não sabe o que está por vir. A vida vai te testar, sim. Ela vai te enviar sinais, ruídos, distrações. Mas gratidão não exige perfeição, exige apenas comprometimento. E esse comprometimento se renova a cada manhã, como o sol. O amanhecer é muito mais do que uma luz dourada filtrando-se por uma janela. É um convite.
E gratidão é como você diz ao universo: eu aceito. Concordo em caminhar hoje com abertura. Concordo em confiar, mesmo sem compreender. Concordo em receber o que ainda não posso ver, mas já celebro como se o tivesse. Porque a vida, quando tocada pela gratidão, não responde com lógica. Ela responde com bênçãos. Capítulo 8. Gratidão na chuva. É fácil agradecer quando o céu está azul e a vida parece sorrir para você de todos os cantos. Quando o amor é gratificante, quando o dinheiro flui como um rio calmo, quando os caminhos se abrem sem esforço e tudo parece estar em seu devido lugar. Nesses momentos, a gratidão brota tão naturalmente quanto um suspiro. Não há conflito em agradecer pelo óbvio. Mas o que acontece quando a terra treme sob seus pés? O que acontece quando as palavras de despedida abafam sua voz? Quando seus bolsos estão vazios e sua alma ainda mais? Como você pode agradecer quando as notícias que temia se tornam realidade? Quando as orações se dissolvem no silêncio ou quando as certezas se transformam em escombros? Ali, naquela fenda profunda onde as ilusões desmoronam, começa a verdadeira arte da gratidão. A gratidão em tempos difíceis não é um disfarce, não é uma máscara sorridente que finge ignorar a dor. Não é uma imposição de otimismo vazio. Pelo contrário, é uma chama sutil que continua a arder, mesmo quando o vento sopra forte. É uma decisão invisível, silenciosa, às vezes quase imperceptível, que murmura das profundezas da alma. Mesmo aqui, algo sagrado está acontecendo. Relembrando o que aprendemos alguns capítulos atrás, a escassez não se apresenta apenas como falta de dinheiro ou de realizações. Às vezes, ela se manifesta como aquela sensação dolorosa de que a vida tirou mais de você do que ofereceu. Nesses momentos, a coisa mais poderosa que você pode fazer não é forçar um sorriso, mas sim olhar com outros olhos. Gratidão, então, não é evasão. É uma nova lente que permite ver o invisível, ouvir o que ainda não foi dito e descobrir o que a dor esconde. Existe uma forma de gratidão que nasce não do conforto, mas da clareza. É a gratidão do guerreiro espiritual, da alma que foi tocada pelo fogo e ainda assim escolhe continuar amando a vida. É a gratidão que diz: obrigado por me mostrar o que eu não conseguia ver. Obrigado por abrir o caminho para o que não era para ficar. Obrigado por me ensinar a confiar, mesmo quando eu não entendo. Não é a gratidão superficial celebrada nas redes sociais. É o tipo de gratidão que fermenta nas cinzas. O tipo de gratidão que Jó proferiu com a pele coberta de feridas. O tipo de gratidão que sustentou Mandela durante tantos anos de confinamento. O tipo de gratidão que Rumi escreveu em versos de perda e redenção. Isso não é gratidão ingênua. É resiliência sagrada. É força transformada em oração. É humildade que não desiste. E você pode se perguntar: como posso ser grato se me sinto quebrado? A resposta não é ser grato pelo sofrimento em si, mas não fechar o coração durante ele. Não se transformar em pedra. Permanecer aberto, porque é por aquela pequena fresta que a luz entra. Quando você se mantém aberto, quando escolhe continuar respirando com amor, mesmo quando dói, você está enviando um sinal ao universo. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou disposto. Eu ainda estou ouvindo. E acredite, o universo sempre responde àqueles que não se fecham, àqueles que têm a coragem de continuar olhando com olhos humildes, mesmo na escuridão. O presente nem sempre será uma solução imediata. Muitas vezes, a resposta virá em forma de perspectiva. A vida lhe dará algo mais valioso do que uma explicação. Ela lhe dará sabedoria. Ela lhe mostrará que o que parecia definitivo era apenas um limiar. Que o que você sentiu como perda era, na verdade, um retorno de si mesmo. Todos que viveram o suficiente para olhar para trás com honestidade, em algum momento, proferiram uma verdade profunda. O que me destruiu, me reconstruiu. O que eu pensava ser o fim, foi o meu renascimento. Porque as dificuldades não são inimigas dos seus sonhos.
Elas são a sua formação secreta. Elas são o cadinho que prepara sua alma para sustentar o que você um dia pediu. A gratidão em meio ao caos se torna alquimia, transforma o medo em fé, a dor em poder, o adeus em um novo começo. E para aqueles dias em que a tempestade ruge e tudo parece estar desmoronando, dou-lhe uma frase simples, uma semente para o seu espírito. Mesmo aqui, sou guiado. Mesmo agora, estou crescendo. Mesmo nisso, há algo para mim. Repita, como uma prece, um sussurro ou um grito de rebelião. Repita até que seus nervos relaxem, até que sua mente pare de resistir e seu coração abra espaço para o novo. Porque a vida, embora nem sempre fácil, é sempre sábia. E quando você agradece em meio à incerteza, está dizendo ao grande arquiteto do universo: eu continuo a confiar. Capítulo 9. O ciclo sagrado da ação de graças. Tudo na existência obedece a um ritmo, do fluxo da maré às batidas do coração, das estações que mudam sem pedir permissão à respiração, que nos mantém vivos sem que lhe demos ordens. E assim como o mar não questiona se deve recuar ou avançar, a vida se expressa por meio de um movimento silencioso e sagrado. O ciclo de pedir, receber e agradecer. Este ciclo não é uma linha reta, como nos ensinaram na escola. Não é uma transação, nem uma fórmula. É uma dança invisível. Uma espiral viva que envolve o universo, da qual cada alma participa, quer saiba disso ou não. Como tudo o que é verdadeiro, seu poder reside na simplicidade. Peça com pureza, receba com abertura, agradeça com a alma e recomece. Alguns a chamam de lei de dar e receber, outros de prece encarnada. Eu a chamo de ciclo sagrado da gratidão, porque a gratidão não é o fim da manifestação, é sua origem, seu sustento e sua continuação. É a melodia que sustenta a harmonia do universo. Quando você pede a partir de um lugar de gratidão, você está dizendo: eu confio, eu sei que a vida me ouve, eu me alinho com a abundância que já é minha. Você não está implorando. Você não está implorando a partir de um lugar de escassez. Você está afirmando com o coração em paz que aquilo que você imagina já existe em um plano invisível e que a sua fé o está chamando. Essa maneira de pedir é um ato de profunda sabedoria, porque não se trata de exigir que o universo atenda aos seus caprichos. Trata-se de reconhecer que você faz parte dele e que seus desejos mais puros são sussurros que a criação colocou em sua alma. O desejo autêntico não nasce do ego, mas do seu propósito mais profundo. E a gratidão é a prova de que você sabe disso. Quando o que você pediu finalmente chega, na forma de uma oportunidade, uma palavra certa, um sinal inesperado ou até mesmo uma crise que disfarça uma bênção, sua tarefa não é analisar demais ou duvidar. É receber. E receber neste contexto não é passivo. É um ato ativo de reconhecimento. Receber é dizer com o corpo, com a emoção e com o espírito: eu vejo, eu aceito, eu valorizo, sou grato por isso. Porque muitas pessoas pedem, mas poucas sabem como receber. Elas pedem com ansiedade, mas recebem com desconfiança. Elas pedem com fé, mas recebem com controle. E nessa tensão interna, o fluxo do ciclo é bloqueado. Porque o que não é honrado não pode ser sustentado. A vida ouve mais vibrações do que palavras. Não basta dizer obrigado, como quem assina um recibo. Trata-se de sentir a gratidão como uma corrente quente percorrendo a espinha, como um rio transbordando pelo coração. E quando essa gratidão é genuína, quando se torna sua forma de respirar, o ciclo se renova. Porque o universo, como um espelho, lhe dá mais daquilo que você honra. Você já viu isso antes. Nos capítulos anteriores, você aprendeu que sentir antes de ver é fundamental. Que sua energia atual é mais poderosa do que suas circunstâncias passadas. Que a gratidão não é apenas uma ferramenta para atrair coisas, mas uma maneira de lembrar que você já é abundante, mesmo antes que as evidências cheguem.
Este é o primeiro passo do ciclo, agradecer enquanto você ainda está semeando. Mas agora vamos mais a fundo, porque quando você aprende a receber como um ato espiritual e a agradecer como uma celebração da alma, a manifestação se torna uma dança contínua. Você não vive mais de salto em salto, de meta em meta. Você vive em um fluxo amoroso com a existência. Pense desta forma. Quando você respira fundo e diz obrigado por uma intuição, um gesto gentil, uma ideia que surge no momento certo, você está afirmando sua conexão com o invisível. Você está dizendo, sim, universo, estou atento, estou presente, estou em sintonia. E essa sua resposta, esse reconhecimento silencioso, abre novas portas. O ciclo se transforma em uma espiral ascendente. Cada gratidão profunda gera mais motivos para ser grato. Não porque você esteja comprando bênçãos, mas porque você está se tornando alguém capaz de reconhecê-las. E o que é reconhecido se multiplica. O que é valorizado, cresce. O que é grato, permanece. Este ciclo também é um mapa, um lembrete constante de que você não precisa controlar o como ou o quando. Você só precisa cultivar a frequência certa. Você não precisa gritar seus desejos aos céus. Apenas sussurre com fé. Obrigado pelo que já é. E a energia saberá o que fazer. Porque o universo não responde a demandas, ele responde ao alinhamento. Às vezes o presente será óbvio. Uma notícia que você esperava, um encontro brilhante, um avanço claro. Outras vezes será sutil. Uma pausa que previne uma queda, um atraso que o protege, uma emoção que o guia. Você nem sempre saberá no momento se o que chega é uma bênção ou uma lição. Mas se você recebê-lo com gratidão, logo o descobrirá. Porque a gratidão transforma tudo o que toca. Um problema visto através da gratidão se torna uma oportunidade. Uma ferida grata se torna maestria. Uma espera grata se torna preparação. A gratidão é, em essência, a linguagem da alma em comunhão com a criação. E quando você faz da gratidão o seu reflexo natural, o ciclo se torna fácil. Você não precisa mais se lembrar dele. Ele se torna o seu jeito de ser. Você pede com gratidão, recebe com gratidão, vive com gratidão. E tudo ao seu redor começa a refletir essa vibração. Quer praticar agora? Amanhã, ao acordar, antes de mexer no celular ou lembrar da sua lista de tarefas, simplesmente diga baixinho: obrigado pelas bênçãos que ainda não vi. Obrigado pelas respostas que estão chegando. Obrigado por este dia que é novo e sagrado. Faça isso todas as manhãs, não como uma fórmula mágica, mas como uma escolha de presença, como uma ponte entre você e a inteligência infinita. E você verá como o ciclo responde, nem sempre como você imaginou, mas sempre com amor. Porque gratidão não é um destino, é a jornada em si. Capítulo 10. O eterno retorno do milagre. A vida tem uma pulsação secreta, um ritmo que não pode ser visto, mas que pode ser sentido no sussurro do vento, no farfalhar das folhas ao entardecer, na maneira como a alma, sem explicação aparente, treme diante do sagrado. Essa pulsação é a frequência do invisível, e sua linguagem é cíclica. Assim como o sol se põe para renascer, assim como o rio flui sem ânimo em direção ao seu destino, a alma humana também vivencia um ciclo silencioso. Pedir, receber, agradecer e recomeçar. Mas ao contrário de um círculo fechado, este ciclo não retorna ao mesmo ponto. Ele ascende, ele se transforma, torna-se uma espiral que ascende em direção a uma compreensão mais profunda da existência. Cada vez que você agradece, não está apenas fechando um capítulo, está abrindo um novo. E esse novo começo é sempre mais brilhante, mais sábio, mais alinhado com quem você realmente é. Este capítulo é um hino a esse eterno retorno, aquela dança infinita entre você e o universo. Aquele ciclo que, quando vivido conscientemente, deixa de ser um mecanismo e se torna uma cerimônia sagrada. O sopro da alma.
Tudo na natureza respira. Há uma inspiração e uma expiração, uma expansão e uma contração. A semente que é encerrada e então brota. O coração que se enche de sangue e então o oferece. Da mesma forma, o ato de pedir é como uma inspiração. É o reconhecimento de um desejo. E o ato de receber é uma expiração, uma doação do que já estava a caminho. Mas o ato que une os dois extremos é a gratidão. A gratidão não é apenas um encerramento, é uma respiração completa. É quando a alma reconhece que tudo o que lhe acontece tem um propósito, mesmo quando não o compreende plenamente. É quando ela para de ver os eventos como recompensas ou punições e começa a vê-los como parte de uma coreografia maior, onde tudo é perfeitamente orquestrado. O eco do universo. Há quem acredite que o universo é indiferente, que é um vazio frio onde reina o acaso. Mas aqueles que trilharam o caminho interior conhecem outra verdade. O universo escuta, não com ouvidos, mas com vibrações, e responde, não com palavras, mas com sincronicidades. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção é um sinal que emitimos, e esse sinal retorna a nós, transformado, às vezes como uma resposta clara, às vezes como uma lição disfarçada, mas sempre com um propósito. E é a gratidão, esse simples ato de dizer obrigado de coração, que calibra esse sinal. É o tom com o qual o universo sintoniza nossa frequência. Porque quando agradecemos antes de receber, estamos dizendo, eu confio. Quando agradecemos enquanto recebemos, estamos dizendo, eu honro. E quando agradecemos mesmo em meio à incerteza, estamos dizendo, eu me abro. Gratidão como identidade. Muitas pessoas pensam que a gratidão é uma resposta a algo externo, mas, na realidade, é uma declaração interna. É uma postura diante da vida. É um modo de ser. Quando a gratidão deixa de ser um ato esporádico e se torna uma identidade, algo mágico acontece. Você deixa de ser um caçador de bênçãos e se torna um ímã de bênçãos. Você não precisa mais perseguir milagres. Eles começam a te encontrar, porque a gratidão não muda as coisas, ela muda você. E quando você muda, seu mundo muda com você. O ciclo da criação. Todo desejo autêntico nasce da centelha divina dentro de você. Não é um capricho, não é vazio. É a linguagem da sua alma buscando se expandir. Quando você pede à alma, você já está na criação. Mas é somente quando você agradece que você sela essa criação. Imagine por um momento que cada desejo que brota de você é uma semente. Pedir é plantá-la. Receber é vê-la brotar. Agradecer é regá-la com confiança e amor. E assim, cada semente floresce não por acaso, mas porque foi honrada, porque foi abençoada pela sua fé. As estações da alma. Às vezes o ciclo parece parado. Você pediu, você esperou, e nada parece chegar. Nesses momentos, é fácil esquecer a dança. É fácil acreditar que você foi esquecido. Mas assim como a terra precisa do seu inverno, a alma também precisa de suas pausas. Há silêncios que não são rejeição, mas preparação. Há vazios que não são ausência, mas espaço para algo maior. Nesses invernos interiores, a gratidão se torna ainda mais poderosa, porque agradecer sem provas é o maior ato de fé. É dizer, mesmo que eu não veja, sei que algo está se formando. É lembrar que uma semente não floresce no mesmo dia em que é plantada. Uma prática sagrada. Você pode começar agora mesmo. Não precisa esperar que tudo esteja perfeito. Cada dia oferece uma oportunidade de viver o ciclo. Amanhã, ao acordar, faça uma pausa antes de mergulhar na urgência. Respire. Coloque uma das mãos sobre o coração e diga suavemente, obrigado pelo que pedi e ainda não chegou. Obrigado pelo que recebi e ainda não entendi. Obrigado por este dia, por esta vida, por este momento. Que essa gratidão não seja apenas um pensamento, mas uma vibração que o envolva. Sinta como sua energia se transforma, como ela alivia a tensão,
como ela abre um espaço interior onde o milagre pode entrar. O retorno à origem. E assim, cada vez que você completar o ciclo, estará mais perto de si mesmo. Não daquele você que busca controlar, mas daquele você que se lembra, que sabe, que confia. Porque, em sua essência, o ciclo da gratidão não se trata de obter coisas. Trata-se de lembrar quem você é. Você é um criador. Você é um canal de luz. Você é uma alma que veio para experimentar a dança de dar e receber, de deixar ir e confiar. E quando você se lembra disso, não com a mente, mas com cada célula do seu corpo, o universo responde com um sorriso invisível. Uma sincronicidade, um encontro, uma ideia, um sinal, um presente. E então só resta uma coisa a fazer: dizer obrigado mais uma vez. Capítulo 11. A linguagem secreta de receber. Não basta pedir, não basta desejar. A vida, como um rio antigo que conheceu muitas formas de sede, responde ao coração que sabe receber. E não estamos falando aqui de um ato passivo, de esperar numa esquina enquanto as bênçãos caem como folhas de outono. Receber é uma arte, uma disposição interior, um sussurro silencioso que diz ao universo: estou pronto. Estou disposto, estou presente. Neste ponto da jornada, depois de ter agradecido em meio à dor, celebrado sem provas e acordado todas as manhãs como alguém que honra um milagre, a alma começou a compreender um princípio essencial. O que você deseja não vem de fora, desperta de dentro. O verdadeiro receber começa quando paramos de gritar por respostas e começamos a ouvir o que o silêncio tem a dizer. Quando abandonamos a urgência de tudo o que está acontecendo agora e confiamos na dança invisível do timing perfeito, muitas vezes confundimos receber com controlar. Pensamos que, se definirmos cada detalhe, se estabelecermos como o que pedimos deve chegar, tudo se encaixará. Mas o universo raramente obedece às instruções do ego. A vida não é domada por calendários ou listas de verificação. Ela responde à frequência que você emite, não à precisão da sua estratégia. E essa frequência, como você já sabia lá no fundo, se alinha por meio da gratidão. Não a gratidão condicional, do tipo que diz: eu te agradeço se você me der. Mas a gratidão livre, limpa e altruísta. O tipo que afirma: obrigada, mesmo que eu ainda não consiga enxergar. Obrigada, mesmo que ainda doa. Obrigada, porque confio que esta fase também faz parte da dádiva. Receber é confiar sem provas, deixar ir sem medo, abrir-se como uma flor de lótus na escuridão de um lago, esperando o sol sem exigir sua chegada. Há uma sabedoria ancestral que diz que o que é seu não pode ser perdido. Mas também é verdade que o que é destinado a você só pode vir se você tiver espaço para contê-lo. E esse espaço não se constrói com ansiedade, mas com presença. Ele não se expande com a falta, mas com a gratidão. Quantas vezes você se deparou com uma oportunidade, um amor, uma resposta, e não a reconheceu? Não porque não estivesse lá, mas porque seu estado interior não estava pronto para recebê-la. É assim que funciona essa linguagem secreta do universo. Você só ouve a melodia quando aprende a silenciar o ruído interior. Receber não é um evento, é um modo de ser. É a quietude ativa da alma que se rendeu, não por derrota, mas por sabedoria. É o conhecimento profundo de quem entende que não há necessidade de correr atrás do que já está por vir, nem de gritar sobre o que já está ouvindo a sua energia. Os antigos chamavam isso de arte da receptividade. Não era ensinado em livros, mas em uma vida consciente. Era um conhecimento transmitido pelos ciclos da terra, pela maré que recua apenas para retornar mais forte. É a semente que não exige crescer no exato momento em que é plantada, porque já confia na chuva que virá. Você também pode entrar nesse ritmo. Você pode aprender a receber sem exigir, a segurar sem pressionar, a esperar sem desistir. O truque é transformar a espera em um lar, fazer do entretanto um lugar sagrado. E quando você faz isso, algo mágico acontece.
Receber deixa de ser um acidente de sorte e se torna uma constante natural. Você começa a notar os pequenos presentes que antes ignorava. A palavra certa, o momento perfeito, a pausa que evitou um erro, o sorriso que curou um dia sombrio. O universo, então, reconhece você como um igual. Não mais como uma criança caprichosa e exigente, mas como uma alma madura que entende que cada dádiva chega na sua estação, como uma flor que nunca desabrocha antes ou depois do orvalho. Mas lembre-se, você não pode receber o novo se ainda estiver apegado ao antigo. Às vezes, o que impede a bênção de chegar não é a falta de merecimento, mas o excesso de acumulação. Culpa antiga. Feridas que já cumpriram seu propósito. Histórias que você conta para manter viva uma identidade que não te representa mais. Receber também é desapegar, é esvaziar o copo para que ele possa ser preenchido, é abrir mão do que você pensava que queria para poder acolher o que realmente precisa. E nesse desapego há tristeza, sim, mas também há alívio. Porque quando você desapega daquilo que não ressoa mais com você, você sente sua alma se iluminar, seu corpo respirar mais profundamente, seu coração bater no ritmo do agora. Portanto, o convite deste capítulo é simples, porém profundo. Volte para suas mãos. Observe-as. Estão fechadas, tensas, agarradas? Ou estão abertas, suaves, disponíveis? Suas mãos não mentem. Elas são um reflexo da sua disposição interior. E às vezes, tudo o que você precisa para começar a receber é soltá-las, liberá-las, abri-las. Faça de cada manhã uma declaração de disponibilidade, de cada noite um ato de entrega. E entre esses dois extremos, viva com gratidão como alguém que já recebeu tudo, mesmo quando ainda não o vê. Porque quem sabe agradecer já começou a receber. E nesse conhecimento silencioso, nesse estado de alma que não exige nem se conforma, reside a verdadeira alquimia do universo. A transformação de todo desejo em manifestação. Capítulo 12. O círculo sagrado da gratidão. Tudo o que começa, em algum momento retorna. Não como um ciclo sem sentido, mas como uma espiral ascendente, expandindo sua compreensão, elevando a alma a versões mais elevadas de si mesma. E assim chegamos aqui, não ao fim, mas ao início de uma nova maneira de ver, sentir e habitar a vida. Porque depois de trilhar os caminhos da gratidão, mesmo na noite mais escura da alma, nunca mais se é o mesmo. Não se trata de ter conquistado algo tangível, não se trata de ter a casa dos seus sonhos, o amor ideal ou a quantia esperada no banco. Trata-se de algo muito mais profundo, ter se lembrado da linguagem original da alma. A gratidão não foi uma prática que você adotou, foi a chave que o trouxe de volta a si mesmo. Você não precisa mais de tantas explicações. Você não busca mais com a ansiedade de antes. Algo em você aprendeu a confiar, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que tudo faz sentido, mesmo que você ainda não o compreenda completamente. E essa certeza, invisível, inexplicável, indestrutível, é o maior tesouro. Desde o primeiro capítulo, você aprendeu a ser incondicionalmente grato, a sentir antes de ver, a receber antes de ter. Então, você descobriu que o presente era suficiente, que a escassez era uma ilusão herdada, que a dor também podia ser uma professora. Você aprendeu que portas se abriam quando não eram forçadas, que o silêncio falava quando a mente estava quieta. Você aprendeu que mesmo na perda existe uma semente. Você aprendeu que todo ato de entrega consciente é um ato de poder autêntico. Agora você também sabe que o universo não ouve suas palavras, ele ouve sua vibração. Que ele não responde aos seus apelos temerosos, mas à sua certeza silenciosa. Que ele não se move quando você grita, mas quando você se alinha. E assim, gratidão não é mais algo que você faz, é algo que você é. Nesse ponto, muitos perguntam: e agora? A mente quer metas, quer instruções, quer seguir em frente. Mas a alma sussurra algo diferente para você. Agora eu sei.
Não se apresse para o próximo passo sem ter habitado plenamente o lugar em que está. Não busque outro segredo sem ter incorporado a sabedoria que você já possui. Porque o maior ato de gratidão não é dizer obrigado. É viver como alguém que já recebeu. Viver assim transforma suas decisões, sua maneira de falar, se relacionar e navegar pelo mundo. Você para de agir por medo, escassez ou pressão. Você começa a escolher entre o amor, a coerência, a expansão. E isso muda tudo. Então você descobre algo ainda mais profundo. Que sua vida também pode ser um presente para os outros. Que sua paz pode ser um refúgio. Que sua presença pode ser curativa. Que sua história, marcada por momentos de sombra e luz, pode inspirar outros a se lembrarem daquilo que você também esqueceu. Esse é o círculo sagrado. O que você recebe, você multiplica. O que você é grato, você semeia. O que você semeia, você devolve. Não porque é exigido de você, não porque você precisa, mas porque você não sabe mais viver de outra maneira. Gratidão não é uma meta, é um caminho. E agora você caminha com um tipo diferente de gentileza. Não porque tudo seja fácil, mas porque você não luta mais contra o inevitável. Você fez as pazes com o fluxo da vida. Você entendeu que há sabedoria em cada não, em cada espera, em cada final que parecia sem propósito. Você entendeu que não se trata de ter uma vida perfeita, mas de ter olhos que enxergam a perfeição no imperfeito. E esses olhos, esses novos olhos, são formados em gratidão. Então, quando sentir medo novamente, porque isso vai acontecer, não se puna. Apenas lembre-se, volte ao centro, coloque a mão sobre o coração, respire e diga, mesmo que silenciosamente, obrigado. Quando algo que você ama se vai, quando um plano desmorona, quando uma porta se fecha, repita, obrigado. Não como um ato mecânico, mas como uma profunda declaração de confiança no invisível. Porque você já sabe. Você não precisa mais de provas externas. Você cruzou o limiar. A gratidão já faz parte do seu DNA espiritual. Você não precisa forçá-la. Você só precisa retornar a ela, como alguém que retorna para casa após uma longa jornada. E se você algum dia se esquecer, como todos nós, lembre-se disto. Não há distância tão grande entre você e sua realização que não possa ser transposta com um único pensamento de gratidão. Isso é alquimia sagrada. O poder de retornar a si mesmo em um instante, não importa o que esteja acontecendo lá fora. Agora respire fundo. Olhe ao seu redor. Tudo o que você vê tem uma história, um propósito, uma razão. Mas, além do que seus olhos podem perceber, há algo ainda mais vasto, o que já está a caminho, o que você ainda não sabe que lhe pertence, o que está buscando um lugar em sua vida, esperando que você o chame, não com urgência, mas com gratidão. Porque o universo não é guiado pelo barulho dos seus desejos, mas pela clareza do seu coração, e você agora tem esse coração puro, porque você foi grato sem ter. Porque você confiou sem ver, porque você amou incondicionalmente, porque você aprendeu que tudo o que realmente importa não se compra ou se conquista, mas se recebe e se honra. Esse é o círculo. Esse é o sagrado. Obrigado. Espero que você tenha gostado dessa jornada tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com você. Se quiser levar isso para o próximo nível, não se esqueça de conferir o primeiro link na descrição. Você encontrará mais conteúdo, exercícios e ferramentas que podem transformar sua jornada. Aguardo você lá dentro.